Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então mais um dia, começando o nosso devocional diário. Espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito feliz pela frente e que Deus abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, o teu trabalho. Para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida e hoje eu convido você a refletir comigo lá no livro de Salmos, lá nos versículos 13 e 14 do capítulo 81. E a palavra de Deus, ela nos diz assim, ó: Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Amém? Então, e quanto à vida? Você tem tido todos os motivos para celebrar, para se alegrar? O clima da tua vida tem sido de festa, meu irmão? Ou será que a alegria aos poucos você tem visto ela ir para mais longe, embora? Porque no meio do povo de Deus havia alegria, havia celebração. O povo de Israel era um povo alegre, um povo feliz por tudo aquilo que Deus havia feito por eles, né? Muitas coisas lá no Egito. E há uma convicção que a gente deve manter sempre presente na nossa vida. A festa não é para acabar, porque a alegria vinda de Deus não é daquele tipo de alegria que a gente vê por aí, que dura apenas uma noite, que dura apenas algumas horas, que passa logo. Mas se essa alegria que vem do Senhor, se ela não é para acabar, e ela tem acabado na tua vida, é hora da gente se atentar para algumas coisas. Deus, ele diz que há condições para se ter uma vida alegre, uma vida que vai além, que seja duradoura, que anda junto, uma alegria que faz parte da vida. E o texto diz para a gente, ele diz: se o meu povo apenas me ouvisse. Então, qual é a condição que Deus ele pede da gente, hein? Se apenas a gente o ouvisse. É Deus dizendo para a gente: é o seguinte, é fácil demais. Basta vocês me ouvirem. É apenas isso. Abra os ouvidos. Então, assim, a voz de Deus para as nossas vidas é de que a prioridade da nossa vida seja Ele. Então, para quem já teve experiência de um dia caminhar com Deus, né, que viu o agir de Deus com todo o seu poder, a tristeza volta a tomar conta da vida de quem deixou de ouvir Deus. E esse é o primeiro problema que impede de muitos viverem uma vida plena, meu irmão. Mas, ao contrário disso, a vida, ela hora está boa, hora está ruim. Tem dia que a gente tem todos os motivos para celebrar, no outro tem gente que não consegue enxergar mais razão para a vida e a vida torna-se algo inconsistente, né? Porque a escolha de não colocar Deus em primeiro lugar foi feita. Outra coisa, a gente acaba colocando no lugar de Deus. Agora tem uma coisa, isso não está relacionado com quem apenas deixou de ir a um culto, a uma celebração, a uma reunião, a um grupo pequeno, a um grupo caseiro, não. Deus está falando também para quem, que apesar de frequentar todos esses locais, até escuta o que se diz lá, mas não se põe em prática o que se aprende, o que ouve. Ele está falando para quem quer estar no meio do povo, mas desde que não se mexa no que eu penso, desde que não se confronte a minha verdade, desde que não confronte a vida que eu decidi levar. É assim que as pessoas querem viver. Então, assim, Deus ele fala: se esse povo só me ouvisse. E Deus ele continua, meu irmão. Olha o que ele disse para o povo lá: se Israel seguisse os meus caminhos. Então, qual a outra condição que Deus pede? Se o povo seguisse o caminho. Sabe qual é o problema? O povo já havia se perdido há muito tempo da caminhada. Porque muitas das vezes a gente pensa que o fato da gente estar junto com a multidão celebrando faz de nós alguém que esteja no caminho. Não, porque se a gente não ouve mais a Deus, a gente também não sabe mais nada sobre o caminho a seguir, meu irmão. E para quem não sabe qual caminho ir, qualquer caminho satisfaz. E aí começa a perambular pela vida fora e o caminho do bem se mistura com o do mal. E se mistura aquilo que é certo com o que é errado. E se perde a rota da vida. Se mistura aquilo que não era para ser misturado. Isso entristece o coração de Deus. Aí a conta não fecha mais.
porque não dá para servir a dois senhores. E Deus, ele continua, ele ainda deixa a cereja do bolo para o final. Lá no versículo 14, ele diz assim, ó: com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria minhas mãos para os seus adversários. Então pare e pensa comigo um pouquinho. Quais têm sido os teus inimigos, hein? Quais são as coisas que têm feito você não mais sentir prazer em caminhar? Será que a baixa estima, a solidão, os vícios, a pornografia, a busca pela satisfação naquilo que a grana pode comprar? Qual o problema que tem paralisado a tua caminhada, meu irmão? Tem feito você retroceder? Se o meu povo apenas me ouvisse, é o que pede o Senhor. Se o meu povo apenas seguisse os meus caminhos, é o que diz o Senhor. Esse é o desejo de Deus para os que são seus, para a minha vida, para a tua vida. Se a gente fizesse isso, tudo seria bem diferente na nossa vida, a história seria outra. A vida seria diferente, meu irmão. A alegria se faria sempre presente nos nossos dias, mas infelizmente, olha o que diz lá nos versículos 11 e 12 desse mesmo capítulo. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Então, mas meu povo não escutou, né? Não restou outra coisa a não ser deixar ele ir, né? Então, eu soltei as redes, eu disse, vai lá, corram, façam o que vocês querem, façam o que vocês estão a fim de fazer, vivam a vida de vocês. Meu irmão, não queira ouvir isso de Deus, meu irmão, não queira ouvir algo do tipo, cansei, vai lá, faz o teu jeito, vai lá e faz, se vira sozinho, dá teu jeito. Sabe por quê? Porque sem Deus nós não somos nada, nós não somos ninguém. O vazio da vida ele só aumenta. Porque sem Deus a alegria vai embora, meu irmão. E o que resta é a tristeza, é a falta de festa, é a falta de alegria. O que sobra são apenas sensações, né, que se encontram numa mesa de bar, numa noite de farra, numa seringa, numa festa. O sorriso às vezes até está presente, mas o sorriso é um sorriso amarelo, sem vida. Sobram os dias tristes que parecem não ter mais fim, trocando em miúdos, para não ver a alegria cessar da nossa vida, que a gente possa se manter com os ouvidos sempre abertos para a voz de Deus, para a presença dele, e que as palavras elas entrem em nós e transformem a nossa atitude, o nosso jeito de viver, que a gente seja não só ouvinte, mas que a gente seja praticante. Amém? A segunda coisa, continua no caminho. Lá em João diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Que ninguém vem ao Pai e vai ao Pai a não ser por Ele. Palavras de Jesus. Então continua firme no caminho, continua em Jesus, continua andando na verdade, meu irmão, na contramão do mundo. Porque os valores do mundo, eles não são compatíveis com os valores de Deus, com os valores do reino. A vida com Deus não é sobre fazer o que a maioria faz, mas fazer aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra de Deus pede para cada um de nós. Então encara esse desafio. Não seja vencido pelo mundo, por fechar teus ouvidos à voz de Deus. Porque na vida há muitos caminhos, mas só um deles leva você a Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Lembre-se sempre, a alegria do Senhor sempre será a tua força. Guarda no teu coração, espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. Se abençoa a tua vida, abençoe a vida de alguém, compartilhe. Não esqueça de apertar o joinha aí embaixo, assim você nos ajuda. Porque é só dessa forma que o YouTube ele leva esse vídeo para mais vidas. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra do Senhor, pensar um pouco mais na nossa vida. E que Deus abençoe ricamente a tua vida, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.